Olá, galera do sétimo ano. Espero que todos estejam bem. Vai começar agora mais uma aula de história, tá bom? E do mais, em breve estaremos tudo de volta. Com fé em Deus, né? Vai dar tudo certo. Então, a semana passada a gente trabalhou aqui o processo da colonização da América Espanhola. E hoje a gente vai trabalhar aqui o processo da colonização portuguesa. Vamos perceber quais são as suas diferenças, quais são as suas principais características, qual é, sobretudo, a conjuntura e o contexto da época. Eita, professor, hoje você começou daquele jeito. Não, tenha calma, pessoal. Só quer dizer o seguinte, que o processo de colonização da Espanha é diferente do processo da colonização de Portugal. Mas também possui grandes semelhanças, sobretudo o sistema que foi implantado, que foi o sistema de exploração. Mas antes de começar a aula, pegue seu livro, tá? Capítulo hoje, 8, páginas 160 a 165. Aula de história, tá bom, galera? Para quem está chegando agora, desculpa, porque às vezes eu sou assim meio atacadinho, mas tô de boa. Sou o professor Marcos e aqui abaixo segue meu e-mail, tá bom, galera? Vamos lá. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles produziram o primeiro documento escrito do Brasil, escrito no Brasil, né? Que é justamente a Carta de Pero Vaz de Caminha, que vai trazer algumas informações importantes sobre a visão que os europeus, que os portugueses tiveram para com os indígenas. Então, o que é que eu trago aqui para vocês? Três trechos, três pontos importantes que está presente na Carta de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, a carta ele é produzida na escrita de português, mas um português arcaico, que corresponde justamente àquele determinado período, lá em 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil. Desde já informo para vocês que o Brasil ele não foi descoberto, baseado nessa perspectiva dos nativos, pelo contrário, uma vez que já existiam os nativos aqui, como você vai descobrir algo que já existia, né? Aqui necessariamente. Então vamos lá? Primeiro trecho. Trazia muitos arcos e continas e resgatavam-nas por qualquer coisa. Ali davam alguns arcos por folhas de papel e por alguma carrapucilha velha. Primeiro trecho. Vem falar que uma das principais armas utilizadas pelos nativos naquele período era justamente os arcos. Claro que os arcos, sendo comparada às armas bélicas, né, as espingardas, as carrapuchas dos portugueses, se tornaram, de certo modo, não inofensivas, mas não tinham o mesmo impacto letal que as armas portuguesas. Ali davam alguns arcos por folhas de papel e algumas carrapuchas velhas. Isso reflete, pessoal, justamente no processo de escambo, que é o sistema de troca, né? Então, não é que os portugueses davam o espelho e eles traziam nas costas o pau-brasil. Não, pessoal. Era justamente o sistema de troca. O que para os portugueses era algo que visava, sobretudo, a questão da riqueza, os indígenas não viam riqueza nos objetos que eram dados ali, e sim a questão da própria curiosidade e do espanto, que não era algo comum dentro do seu cotidiano. Então, estavam na praia, quando chegamos, uns 60 ou 70 sem arcos e sem nada. Então, quando os portugueses chegaram em 1500, eles estavam, pessoal, os índios estavam em torno de 60 a 70, baseado nos dados que a carta traz, é por isso que é importante problematizar. A Carta de Pero Vaz de Caminha é uma fonte histórica que permite justamente trazer informações importantes sobre esse momento aqui da história do Brasil, né? Um dos pontos-chave, não mais importante, mas um dos pontos-chave. Aqui que eu trago para vocês, pessoal, hoje, vamos lá? Aqui que eu trago para vocês é justamente a questão de como o Brasil era dividido. Desse lado de cá, pessoal, aqui é a colônia portuguesa. E desse lado de cá, normalmente, era a colônia espanhola. Ok? Aliás, perdão, essa área aqui, pessoal, né? A colônia portuguesa, tá? E essa área aqui também. E do outro lado aqui, a colonização espanhola. É muito importante porque o Brasil hoje era dividido por estados. Mas naquele momento não foi dividido por estado. O Brasil foi dividido de acordo com cada donatário, com cada capitania hereditária, que eu vou explicar neste instante. Então,
a América Portuguesa, o Brasil. O Brasil já foi chamado de Ilha de Vera Cruz e Terra de Santa Cruz. A expressão terra do Brasil tinha origem no comércio do pau-brasil, tinha que os portugueses exploravam no século XXI. Foi essa expressão que prevaleceu. Exploravam no século XXI e foi essa expressão que prevaleceu. O que é que esse enunciado vem dizer aqui, pessoal? Vem dizer que antes de ser chamado de Brasil, esse território era chamado também de Vera Cruz, ou se não Serra de Santa Cruz, né? Por que é importante eu dizer isso para vocês? Porque significa que o Brasil foi um nome construído posteriormente à chegada dos portugueses, posteriormente, lá em torno do século XVII, século XVIII, o período XIX foi sendo consolidado. Então, quando os portugueses chegaram aqui, não tinham... aqui era chamado de Brasil? Não. Quem destinou esse nome foram os portugueses. Por que destinou esse nome? Porque aqui possuía grandes hectares e grandes pontos do pau-brasil. Pau-brasil, que era uma das principais madeiras que era vendida na Europa. Então, aqui ficou conhecido justamente como nome Brasil, essa terra linda, maravilhosa. Então, uma das principais características quando os portugueses chegaram aqui foi justamente o escambo. Naquele período, não existia a questão da valorização da moeda na terra indígena, aqui nessa área que hoje é o Brasil. Pelo contrário. Então, vejamos, escambo. A moeda, como hoje a conhecemos, sofreu uma longa evolução. No início não havia moeda, praticavam-se o escambo. Pessoal, o que é o escambo? A simples troca. Você tem um arroz e eu tenho feijão. Então, vamos trocar esse comércio aqui, esses produtos. Você tem um peixe e eu tenho feijão. Vamos trocar aqui também. Então, simples troca de mercadoria por mercadoria, sem equivalência de valor. Então, por mais que os portugueses usavam uma simples folha de papel, e em troca os portugueses pediam, por exemplo, uma riqueza daquela terra, algo, por exemplo, que gerasse um certo lucro. Então, assim quem pescasse mais peixe do que necessário para o seu grupo, trocava este excesso com o de outra pessoa que, por exemplo, tivesse plantado e colhido mais milho do que fosse precisar. Então, esse processo ficou conhecido como escambo. Quando os portugueses chegaram aqui, eles praticavam nesse sistema o escambo. Mas o que, de fato, como começou a colonização, como começou ali despertar o interesse para colonizar as terras brasileiras? Em 1530, professor, e os portugueses não chegaram, foi em 1500? Isso mesmo, chegaram em 1500 no território brasileiro. Mas a colonização, o que é colonização? É justamente implantar diversas estruturas administrativas a fim de controlar o Brasil. Só foi em torno de 1530, 30 anos depois. Então, Portugal, né, que era a metrópole, enviou à América a primeira expedição colonizadora, liderada por quem? Por Martins Afonso. Qual era o objetivo, professor? Que eu, inclusive, está lá na pergunta. Qual era o objetivo da colonização? Explorar o litoral. Professor, por que não explorar a região sul? Porque a região sul, ainda os portugueses não tinham chegado lá. Eles estavam dominando ali o processo, a região litoral, que é justamente o que hoje é Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Recife, Rio Grande do Norte. Então, todo esse litoral estava sendo explorado, tá ok? Então, defender o território dos invasores e estrangeiros. Por que, professor, eles tiveram que colonizar para defender dos invasores? Se eles, na verdade, eram os próprios invasores portugueses. Eles passaram a colonizar, pessoal, para defender-se da Espanha, que estava logo ao lado, né? Que estava lá no território que pertenceu que era do Peru, que era o Chile. Lá era quem estavam lá, que tinham acabado de descobrir o ouro, a Espanha. Então, como uma forma de controlar, como uma forma de dominação sobre as terras brasileiras, os portugueses resolveram fazer o quê? Fazer a colonização. Outro objetivo, procurar metais preciosos. Eles só poderiam adentrar nesses territórios a partir do momento que eles conhecessem o próprio território. Então, nesse processo aqui é importante os bandeirantes. Quem eram os bandeirantes? Eram figuras que adentravam mata adentro
justamente atrás de fazendo trilhas, né? Fazendo aldeias, pontos estratégicos, né, de descanso, mas também procurando pedras preciosas. Outro objetivo, fundar povoados e verificar a possibilidade do cultivo de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela não é uma plantação especificamente brasileira, pelo contrário, tá? Não é brasileira, pessoal. A cana-de-açúcar, depois que os bandeirantes vai descobrir o solo, né? E vai ver que o solo do Brasil é fértil justamente para a plantação, é quando eles vão implementar a cana-de-açúcar. Em 1532, Martim Fontes de Souza fundou São Vicente. São Vicente é uma das primeiras capitanias hereditárias. É a mesma coisa de que, vamos pensar, qual é a capital do Sergipe? Aracaju. Mas Sergipe possui o quê? Outros municípios. Então, vamos pegar essa estrutura aqui devagarzinho para falar para vocês. É basicamente o quê? A capital, a capitania hereditária era São Vicente, mas dentro de São Vicente existiam outros pontos que estavam ligado a São Vicente. Desenvolveu o primeiro cultivo de cana-de-açúcar. Então, uma das primeiras plantações que os portugueses desenvolveram foi justamente a cana-de-açúcar, no solo brasileiro, que era propício, criados ali os latifúndios, dentro das capitanias hereditárias. Os latifúndios, pessoal, eram justamente grandes propriedades de terra somente com cana-de-açúcar, ok? As capitanias hereditárias. Esse sistema consistia na doação a particulares, os capitães donatários do direito de administrar e tirar proveito econômico de imensos lotes de terra na costa brasileira. Então, como falei, eles tinham essa posse. E quem é que dava, professor, essa posse? Quem dava essas terras? Era somente, chegava, ocupava um determinado espaço? Não. Quem indicava que cada proprietário era dono daquela terra era justamente uma ordem de Portugal, justamente eram os reis. Então, eram 15 capitanias de 12 donatários. Isso porque alguns deles, como Martins Afonso Souza e seu irmão Pero Lopes de Souza, receberam mais de uma capitania. Então, as primeiras expedições que vieram com os marinheiros, com os militares, né, para o novo território que foi chamado de Brasil, eles receberam um pedaço, umas grandes propriedades de terra. E eles passaram a produzir açúcar. Esse açúcar era comercializado aqui? Não. Eles produziam açúcar aqui. Quem trabalhavam? Os indígenas, trabalho escravo forçado, mas já como os indígenas não estavam dando tanto conta, porque eles não estavam acostumados com o trabalho forçado e ao mesmo tempo com o trabalho pesado, foi quando surgiu aí a necessidade de trazer de forma forçada também de lá da África os negros, né? É quando vai começar a intensificar mais ainda a escravatura do Brasil, é quando começa nesse processo de plantação. Então, os portugueses viam o Brasil não como uma forma de povoar, como uma forma de gerar um novo país. Não, pessoal. Os portugueses viam o Brasil como um olhar econômico. Eu vou plantar naquela terra, vai gerar lucro e o lucro vai voltar para onde? Para Portugal. Esse era um dos verdadeiros objetivos do processo de colonização. Entende? Tranquilo? Ótimo. Pessoal, isso daí tá tudo no livro didático de vocês, tá? Qualquer dúvida pode mandar lá no meu e-mail. Professor, e quais eram as capitanias? Me diga aí, as capitanias hereditárias do Brasil. Aqui eu sublinhei algumas, né? Aqui, ó, a região da Espanha, pessoal, tá vendo? Por isso que eles dividiram o Brasil em capitanias hereditárias, porque era uma forma de dominar o Brasil. Então, a Espanha ficava, de certo modo, ó, um pouquinho com medo, porque Portugal tá ali no Brasil, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, vejamos, Portugal, essa território todo o Brasil, quais eram as capitanias? Capitania do Maranhão, do Ceará, Capitania Rio Grande do Norte, Capitania do Itamaracá, Capitania Pernambucana, Bahia de Todos os Santos, que é a Bahia hoje, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente. São Vicente é justamente a sede, né? Era o primeiro quinhão, é como se fosse a capital do Brasil. E o que eu quero que vocês percebam aqui, essas capitanias hereditárias, com o passar do tempo, se tornaram estados. Veja, capitanias hereditárias lá de 1530. Ceará, hoje é o quê? Estado do Ceará. A capitania hereditária do Rio Grande, que hoje é Rio Grande do Norte, ou se não Rio Grande do Sul. Pernambuco se tornou um estado. Bahia de Todos os Santos se tornou o quê? A Bahia. Ilhéus se tornou uma capitania? Não. Ilhéus se tornou um município que pertence à Bahia.
Porto Seguro se tornou um estado? Não, se tornou um município que pertence à Bahia. Espírito Santo, um estado. São Tomé se tornou um município. Tá? Então, vocês conseguem perceber que, com o passar do tempo, essas capitanias hereditárias que foram postas como uma forma de dominar as terras brasileiras e controlar o processo de comercialização para que a Espanha não invadisse o território brasileiro, na verdade, aos poucos, foi se tornando o quê? Estados, e hoje se constitui, juntamente com outros, juntamente com Sergipe, Alagoas, Tocantins, Goiás e tantos outros, como estados ligados ao Brasil, tá? E como é que ficavam as estruturas, professor, nessas capitanias hereditárias? Os donatários era quem ficava representando as capitanias hereditárias. Por exemplo, aqui no Ceará tinha um donatário, Rio Grande do Norte, um donatário, Pernambuco, um donatário, Bahia do Santos. Então, toda essa região tinha um donatário, tá? E quem comandava eles, na final de contas? O rei. O rei estava no Brasil, professor? Não, o rei estava em Portugal. Então, quem estava em Portugal controlava todo o território brasileiro por meio das capitanias hereditárias. Abaixo do rei estava o Conselho Ultramarino. Era justamente esse daqui que estava no Brasil, que fazia o processo de articulação. Aí o governo geral, tá? Mas abaixo do governo geral nós tínhamos os donatários, que é justamente isso aqui, e as câmaras municipais, que faziam um papel importante que hoje se tornou justamente uma característica do Brasil. Então, a gente herda muitas características do passado e a gente não para refletir. Outro elemento importante que eu trago para vocês, pessoal, é que quando os portugueses chegaram para aqui, não significa que eles já depararam com a cana-de-açúcar plantada. Não significa que eles já depararam com as pedras preciosas com mineração. Pelo contrário, isso foi de forma gradual. Então, quando eles chegaram por aqui, qual foi a primeira economia que eles extraíram das terras? O pau-brasil, 1500. Vamos observar aqui um pouco a imagem. O pau-brasil, 1500. Economia, feitoria e escambo. O que é escambo mesmo? Sistema de trocas, não é isso? De mercadorias? Muito bem. De 1532 a 1700, o que foi que prevaleceu aqui? O açúcar. Mas tivemos também somente os portugueses? Não. Tivemos o quê? A presença dos holandeses, tá? Quem era a capital? Salvador. Qual é a economia? Plantation. Professor, o que é plantation? Grande propriedade de terra. Aquela grande propriedade de terra só planta somente um único produto. Vamos pensar o seguinte: Itabaianinha é plantation, porque em Itabaianinha só existe plantação de laranja. Um exemplo, pessoal. Umbaúba é plantation, porque em Umbaúba só existe a plantação de cana-de-açúcar. Aracaju existe o sistema plantation, porque só existe sua economia do único produto. É um único produto que é feito, que é posto naquela região, que era fabricado ou produzido naquela região. De 1700 a 1822, aqui é quando ocorre a independência do Brasil, pessoal, né? A mineração, qual era a presença? Não era mais os holandeses que estavam presentes, existiam os portugueses e os ingleses. Quem é esses ingleses? A Inglaterra. Qual é a capital? Salvador? Não, Rio de Janeiro. E quais são as principais características? A urbanização, a classe média, o ouro, a fabricação, as lavras, o quinto, as casas de fundição. Então, aqui não é plantation. Por quê? Porque existiam, pessoal, diversos produtos. E aqui só existia somente o açúcar. Entende? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Está encerrando por aqui. E eu deixo essa mensagem para vocês. Não esqueçam de fazer a atividade que está logo aqui abaixo. Hoje foi mais uma aula a nível bem dinâmica, bem mais clara e bem objetiva, tá bom? Qual é a mensagem? O tempo é o melhor professor. Mesmo que você não fizer boas perguntas, ele dará as melhores respostas para vocês. Do mais, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem em paz. Não esqueçam de fazer a atividade que está logo aqui abaixo, viu? Valeu, até a próxima. Aguardo vocês.